sejam todos bem-vindos a mais um Clara Evidência Angelical aqui no programa Arcanjo Gabriel. Eu sou Marni Fabretti. E eu sou Ricardo Maraia. Nós somos terapeutas holísticos. Hoje o nosso bate-papo vai ser para falar com vocês sobre qual o caminho do autoconhecimento, né? Às vezes a gente vai buscar muito lá fora, né? Não que não seja válido, mas assim, hoje eu me deparei com uma frase que falava assim: conhecimento é aprendido, sabedoria é lembrada. Por que isso? A gente traz dentro da gente a sabedoria para fazer todas as mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, que a gente quer ver no mundo. Está embutido em nós, é a centelha divina que está em nós. Ela sabe a verdade, ela sabe tudo que a gente precisa fazer para conseguir atingir o caminho de volta para casa, o caminho da transcendência, da iluminação. Mas por a gente estar no mundo de ilusões, né, a gente vai se esquecendo dessa verdade, a gente vai se cobrindo de crenças limitantes, se cobrindo de ilusões realmente, e a gente já não consegue mais atingir facilmente essa sabedoria interna. Então o que a gente faz? A gente geralmente vai procurar fora, né? Só que por mais conhecimento que você consiga adquirir fora, se você não fizer isso como uma chave para abrir a sua sabedoria interior, nada será feito, né? A gente tem que primeiro entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Como que funciona o seu conhecimento, como que você adquire conhecimento e o que é sabedoria, né? A gente tem aquelas pessoas que nunca estudaram. Eu tive um patrão que ele fez só até a quarta série e ele era milionário, ele tinha uma experiência, uma sabedoria de vida inacreditável. Ele escrevia bem, ele fazia contas impressionantes que até matemáticos ficariam de boca aberta. Ele sabia gerir o negócio dele de uma forma espetacular, como se tivesse feito MBA, né? Então assim, da onde que veio esse conhecimento dele? Da onde surgiu essa sabedoria, sabe? Então assim, a gente tem que começar a entender da onde que surge, né, essas pessoas iluminadas, sábias, e por que algumas pessoas estudam, fazem MBA, estudam no exterior, fazem várias línguas, e você vai conversar com a pessoa, ela é fechada, ela não é aberta para novos conhecimentos, ela é uma pessoa que tem aquele conhecimento só acadêmico, mas se fecha ali, e ainda por cima é arrogante. Ontem eu ouvi uma palestra de uma mulher falando, né, que a burrice em determinados lugares do mundo é considerada patológica, como se fosse uma doença, porque ela prejudica não só a pessoa, mas as pessoas ao seu redor, né? Então assim, porque a pessoa se torna arrogante, né? Ela se torna assim, com aquele intuito de eu sou o dono da verdade, né? Eu sei mais que você e não importa o que você fala, não é aberta a diálogo. Isso atrapalha todo mundo ao seu redor, né? E em outras situações, uma pessoa que não estudou, que nem eu comentei agora do meu ex-patrão, né? Que é uma pessoa incrível, falava bem, tinha uma comunicação ótima, né? E ele nunca estudou, mas só que você percebia uma diferença entre ele e pessoas que têm essa arrogância do conhecimento teórico. Né? Porque uma coisa é você saber muito teoria, né? Uhum. E a pessoa se fecha, né? Sim. Ela já tem coisa, fala assim, nossa, eu sei mais que você, não importa o que você fala. Geralmente, isso no caminho aí dos terapeutas, no mundo holístico, você vai se deparar com muitos desses, que fizeram N mil cursos, lá tem no currículo deles um monte de curso, mas você vai conversar com a pessoa, ela é grosseira, ela não consegue ter aquele feeling de entender você, ela quer te colocar um monte de regras para você seguir, mas ela não está compreendendo o teu mundo, ela não compreende nem o dela, né? Mas pelas teorias e tantas teorias que ela tem, né? Que é um monte de teoria, é só conhecimento. Conhecimento, quando não é aplicado, ele não vira sabedoria. Então não adianta você fazer 1000 cursos ou procurar várias terapias se você não está disposta a pegar esse conhecimento e abrir as chavinhas que existem, os portais que existem dentro de você.
Eu acho que o conhecimento se torna até uma arma contrária, né? Porque você, que nem eu disse, se você não tem aquela empatia de poder se colocar no lugar do outro ou poder entender o que o outro quer dizer para você, né? Por mais que pareça num primeiro momento algo que seja até que coisa mais fútil ou algo que não se encaixa naquilo que você está querendo, que você entende como certo, se você não se abrir para entender, você não vai ter um novo conhecimento ali. Às vezes até numa simples frase de uma criança, ter ali uma sabedoria incrível, uma sabedoria enorme, e você fica pensando, da onde que tirou essa criança isso aí, da onde ele aprendeu, e você vai ver que na verdade a sabedoria não é questão de um conhecimento adquirido com estudo, não, ou com um livro, quer dizer, conhecimento sim, conhecimento não. sim. Mas às vezes você pode ter conhecido uma pessoa no ônibus mesmo, sentou e conversou do lado, mas sim, te deu uma lição de vida enorme. Te deu uma lição de vida enorme, né? E uma pessoa assim, simples de tudo, ela tem muito mais de um terapeuta, né? Porque ela consegue mergulhar no teu íntimo, ela consegue trazer uma coisa que é de Deus mesmo, né? Aquela sabedoria, colocar em você, falar centelha com centelha, porque isso é altamente terapêutico, né? Quando os egos são deixados de lado e as duas centelhas estão conversando, né? Por outro lado, você pode encontrar uma pessoa que cobre rios de dinheiro por uma consulta, só que ela só tem técnica. Quando você vai conversar com ela, você não se sente acolhido. Você só não o ego falando. É um ego tentando convencer o teu ego que você tem que mudar. É assim, é muito complicado isso. Então, nesse meio terapêutico que a gente tá, e o que vocês devem procurar também, porque assim, ferramentas de autoconhecimento, a gente não tá falando que não é válido, é muito válido sim, porque elas funcionam como ferramentas, como as chavinhas que vão despertar em você essa sabedoria interior. Mas cabe a vocês pegar esse conhecimento, né, essa informação que o outro te traz, para abrir os seus portais e não achar que o outro tem esse dever. Né? Usar isso de ferramenta para você, né, de autoconhecimento seu. Tem uma coisa também, a gente vê assim, nossa, aquela pessoa muito sábia. Todo mundo é sábio, tem aqueles momentos de sabedoria, né? Todo mundo já passou por isso, todo mundo já teve esse momento de sabedoria. Então, às vezes você pega uma pessoa que você olha para a vida dela, é uma pessoa que você nunca seguiria de exemplo, mas ela teve aquele momento que ela estava com você naquela determinada situação, que ela te disse uma coisa tão sábia que fez com que você mudasse seu modo de pensar, seu modo de agir. São os pequenos anjos que a vida coloca. E às vezes a pessoa é totalmente desregrada, uma pessoa que você não seguiria de exemplo nunca. Né? Você fala assim, nossa, olha só, eu ouvi ela. Mas na verdade, naquele momento ela foi sábia. Aconteceu recentemente com a gente, né? A gente estava com uma série de dúvidas e questões a respeito de um assunto. E de repente chegou uma pessoa para nós, né? A gente foi viajar e essa pessoa calhou do momento ser propício de a gente ficar ali conversando. E essa pessoa disse um monte de coisas que eram respostas às nossas dúvidas, né? E era a última pessoa que a gente imaginou que pudesse falar aquilo pra gente, né? E a gente falou, nossa, que interessante, tivemos uma lição aqui hoje. É verdade, né? Então, assim, aqueles momentos de sabedoria chegam no momento certo para você também. O importante é você estar aberto para entender. E é legal você já estar nesse caminho da espiritualidade, porque você começa a perceber coisas que você não percebia antes, né? Às vezes esse momento de sabedoria está até numa frase na TV. Sim. Ou num outdoor, né? Então, assim, quando você está aberto, você está com esses portais abertos, você percebe esses momentos, né? Pode ser nem de pessoas, pode ser um pássaro que passou no momento certo, que deu um estalo. E aí se você achar assim, eu tenho conhecimento demais, eu não preciso saber mais, né? Tem muitas pessoas que acham isso. Eu acho que eu vou conseguir o conhecimento por isso, isso e isso. Tá, aí você fez um curso XYZ, adquiriu aquele conhecimento. Só que a vida está te dando respostas. A vida é a maior terapeuta que eu já encontrei. Porque se você se abrir
para os pequenos ensinamentos diários que podem vir, como o Ricardo falou, de uma frase na TV que você ouve, pode vir da senhorinha no ônibus que você pegou, pode vir no outdoor, pode vir daquela pessoa que você menos espera. A vida vai te dando sinais. Então, assim, não se feche. Por mais conhecimento não é sabedoria, mas por mais conhecimento que você tenha, se você não tiver aberto, né, se você não pegar, porque às vezes você conheceu muita informação, mas você não está conseguindo fazer ela encaixar na sua vida. De repente te vem uma pecinha-chave que faltava e você fala, uau, então esse conhecimento gerou ali, sabe aquele maquinário que de repente a engrenagem funcionou. A engrenagem funcionou, isso o mesmo. Óleo que faltava. O olhinho que faltava para todo aquele conhecimento que você adquiriu até então fazer sentido. Porque só conhecimento, às vezes, a gente, quando não é incorporado na gente, é só conhecimento, são só palavras, são só técnicas, né? Então a gente tem que estar aberto ao dia a dia para incorporar, para fazer essa engrenagem funcionar, senão não adianta nada. É claro. A vida de professor ensina várias coisas, né? Ensina, por exemplo, a você aprender todo dia. Você aprende com todo aluno seu, você aprende algo novo. Então, quando você sai da universidade, você sai achando que sabe tudo. E quando você começa a dar aula, você sabe que você não sabe nada, né? Você fala assim, gente do céu, e agora? Então você tem que renovar seu conhecimento cognitivo, ir atrás do livro, ir atrás de... E aí você começa a perceber que tudo isso, na verdade, é só uma ferramenta, porque você está ali, não é para formar, no meu caso, não é para formar um artista plástico, é para você ajudar essas pessoas que estão lá a serem melhores na vida. E isso não é só um professor, você parou para conversar com seu filho, você parou para conversar com seu amigo, né? Essa troca de informação é um enriquecimento de sabedoria, no caso, que nem a Marli falou, quando você está com a centelha divina sua aberta para poder ouvir de verdade o outro, né? E não só esperar a pausa para você poder falar, né? Porque a gente tem isso, né? A gente tá com aquela ideia na cabeça, o cara tá falando, você não tá e você nem fala assim, ai meu Deus, ele não para poder falar. Você tá esperando a deixa para você falar a sua verdade. Isso, então assim, quando você tá aberto e ouvindo realmente a pessoa, isso é uma troca de sabedoria incrível. Isso aí não tem nenhuma aula em nenhuma universidade que vai ser maior que isso, né? E geralmente a universidade é até pior, porque é só o ego ali falando e passando conhecimento, vomitando conhecimento. Então, pegando esse gancho, você se forma em medicina, você acha que você é um ótimo médico por você se formar em medicina? Não. Se você não for além na prática, você não vai nunca ser o médico. Imagina quantos casos que não pegam, que você tem que resolver na hora, nunca viu isso na vida. E aí que você vai se provar feeling, se é bom médico ou não. Medicina não se ensina em teoria, não adianta. Isso acontece todo dia, em qualquer profissão. Qualquer profissão. E a gente tem que ter noção também que na vida a gente faz papel de aluno e professor, né? E a gente tem que ter humildade também. Na hora que eu vou ser aluna, eu sou aluna. Né? Eu vou estar aberta a aprender com a vida. Na hora que eu vou ser professora, eu vou ser professora. Eu vou te passar o ensinamento que eu tenho, mas sem arrogância, porque eu também aprendo com você. Eu sou aluna e professora, você é aluno e professor. Então, existe essa troca, né? Não levar também o excesso de conhecimento ao nível de arrogância. Eu sei, você não sabe. Não, sempre tem uma troca. E essa troca fica muito claro quando eu jogo o tarô. Porque quando você está lendo, geralmente para uma pessoa, você lê para você também, né? Então tudo que está servindo para a pessoa está servindo para você. É incrível isso, a troca, né, nessa leitura. Então você está conhecendo a si mesmo ali, né? Tudo que você dá de dica para outra pessoa, aliás, isso serve bem pra gente, né? A gente é super conselheiro para os outros, né? Dá conselhos ótimos, você fala assim, nossa, como eu sou... E se você começar a perceber os seus conselhos, serve todos para você. Todos, né? Você está se dando conselho e a gente não faz isso. A gente quer esperar o outro falar pra gente. Nossa, fala pra mim, dá um conselho. Na verdade, quando você está dando conselho para outra pessoa, você já está se dando conselho. Na verdade, eu com o Ricardo, a gente às vezes senta para conversar. E aí eu falo, o que você acha disso? Aí ele fala... Aí ele falou assim... Eu falo, mas você tá falando de você. Pra mim também. Porque a gente acaba... aconselhando o outro pelo seu exemplo de vida, pelo seu exemplo de vida, pelas suas experiências. E o engraçado, quando você aconselha o outro pelas suas experiências, na verdade você está dando conselho para você mesmo, né? E se você seguir ele, vai dar certo.
Mas a gente não segue nossos conselhos, é impressionante, a gente só sabe pros outros, pra gente mesmo É porque é mais difícil a gente abrir, então, como a gente falou da sabedoria que é a lembrada, a gente tem essa sabedoria dentro da gente, só que pelo excesso de ilusões e crenças que a gente foi acumulando, fica difícil a gente fazer esse caminho pra gente colocar essa sabedoria em prática, né? Difícil não é impossível, não, é totalmente possível com a prática, assim como a gente falou do médico que se forma, só que ele precisa colocar aquilo em prática para se tornar um bom médico. Se a gente tem sabedoria, a gente também tem que colocar a sabedoria em prática para se tornar um iluminado, para se tornar um avatar da vida, né? Não adianta a gente saber, olha, Jesus foi um cara excelente, ele ensinou isso, isso e isso, tá? E aí, né? Ele colocou em prática os ensinamentos dele, mas não adianta a gente ir na igreja e ficar lá falando, olha, Jesus, isso e aquilo, chegar, já sai da igreja bufando que o padre demorou para terminar a missa e o almoço não vai sair tarde. Então, assim, colocar em prática aquilo que a gente realmente sabe que é o certo, né? Então, conhecimento sem a prática de nada vale. A gente conversou com um grupo de pessoas, né, esse final de semana, né? E esse grupo tinha ido na igreja, né? E a gente perguntou, nossa, mas o que o padre falou, né? Vocês não acreditam, mas do grupo inteiro só uma pessoa tinha ouvido o padre. É incrível, tinha gravado o que ele tinha falado. Aí eu falei, mas por que vocês foram na missa? É aquele ritual, né? Eu vou na missa, olha, eu vou na missa porque, né, é um momento de acha que tá fazendo um favor pra Deus, porque é isso, né? As pessoas, eu vou na igreja porque eu tô fazendo um favor pra Deus, pra eu ser bonzinho, pra ele ver que eu tô bem empenhado, mas, Mas não mudou nada na vida deles ali, né? Se você não ouviu o que o padre falou, e se você já saiu reclamando, já falando... Então, assim, olha, não adianta, né? É mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. A gente fazia isso também. A gente faz, né? A gente acaba fazendo. Eu ouvi aqui uma palestra legal. E sai fazendo tudo diferente do que a palestra. A palestra é legal. E às vezes você acabou de ouvir a palestra e se você começar... Vamos discutir sobre a palestra? Metade da palestra esqueceu. Não fez sentido porque você estava na sua mente viajando já na sua... A pessoa estava falando lá e você estava... Porque você já estava no mundo da lua, né? Já viajando a maionese. Então é isso, gente. O caminho para o autoconhecimento é pegar esse conhecimento, tudo que você já tem, e se você acha que você não tem, você tem sim, tá tudo aí dentro, tá? Pronto para ser acessado. A vida vai te dar todas as ferramentas que você precisa, vai te guiar para você abrir todos esses compartimentos internos, mas na hora que o conhecimento chegar, faça-o, aplica-o em sabedoria, né? Realmente faça essa portinha da sabedoria abrir em você, né? Não deixe o conhecimento só pelo conhecimento, né? Teoria é teoria, prática é outra coisa, tá? É verdade. Aqueles conselhos que a gente dá para os outros, seguir eles, né? Seja mais leve, seja mais tranquilo, não deixe a mente tomar conta, e a gente só passa, mas não usa no dia a dia, né? Hoje eu vou fazer esse teste, eu vou fazer assim, ó, vou usar meus conselhos que eu dei para vocês e vou seguir o dia inteiro dessa forma, vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, no próximo programa eu te falo. Eu vou pegar a semana inteira. Eu vou pegar no pé dele e eu conto pra vocês depois. Ainda bem que é ele que vai fazer o exercício, não eu. Mentira, eu tento colocar em prática, mas a gente é humano, né? Semana que vem, na quarta-feira, vocês saberão novamente. Uma semana pra eu treinar. E aí, vamos pro Bom, vou tirar aqui semana? o conselho da semana pra vocês. Vou tirar 3 cartas, né? Uma de como vai ser a semana, uma do que não seguir durante a semana e outra do que seguir. Primeira carta, como vai ser a semana? A mente, olha só, é o conselho que eu dei pra mim. Eu vou deixar a mente de lado, vou dar uma pausa, né? É o 4 de espadas, eu vou dar uma pausa pra minha cabeça e vou deixar minha intuição me guiar, né? E vou ser mais leve essa semana, vou deixar que essa semana meus conselhos sejam o meu caminho. O que eu não vou seguir, que é o 7 de copas, é a indecisão. Ficar colocando muitas coisas para se fazer e muitas situações para se viver
E ficar indeciso, porque a indecisão é complicado pra caramba. Se pressionando também, isso, né? faz com que você gere uma pressão, faz com que você gere uma situação de desconforto emocional. Então vou seguir o caminho sem colocar muitos... eu preciso seguir desse jeito, então tirar esse eu preciso, né? Eu tenho que. E o conselho pra gente seguir é o eremita, que é a melhor forma, olha só. É o que a gente tava falando. Vou colocar tudo, vou ver tudo do lado de fora, vou deixar com que eu siga como se eu estivesse usando um controle remoto do meu corpo, entendeu? Então assim, meu corpo é só uma máquina, vou usar ele como uma máquina para poder levar essa vida tranquila essa semana e vou deixar esse meu espírito ver como que segue essa semana lá de fora, sem me envolver emocionalmente nas coisas que aconteceram. E vou dar a dica para vocês. O gancho o eremita é interiorização, mas quando a gente fala em interiorização parece que a gente vai para dentro. Não é? E na verdade é esse olhar a gente de uma maneira de fora. O eremita carrega a lanterna de se ver, de se conhecer. E para você se conhecer, para você... Só se você se olhando de Só fora. se você olhar de fora mesmo. É como se você olhasse um espelho e falasse assim, olha, agora eu tô me vendo, né? O eremita lembra muito disso. Você tem que se conhecer, mas para se conhecer você tem que se ver. E para você se ver, você tem que sair de si e se olhar, né? Então, use o eremita dessa forma, se olhe externamente, que vai ficar bem mais leve. Porque se você estiver vivendo muito, porque aí você vai estar sintonizar e se proteger, você vai estar vivendo muito aquilo na carne viva, né? Então, saia, olhe de fora e siga essa semana dessa forma. Eu vou tentar. Se eu conseguir, aí eu falo pra vocês na quarta, ok? O importante é praticar. O importante é tentar, pelo menos. Terminou aí? Terminei. Então, gente, para quem não conhece ainda nosso trabalho pela Clara Evidência Angelical, convidamos a todos a entrar em nosso site www.claraevidenciaangelical.com. Lá vocês vão encontrar mais detalhes sobre nós, sobre os serviços que oferecemos e como entrar em contato com a gente. No Facebook, Clara Evidência Angelical também. Lá eu trago uma mensagem canalizada dos anjos de segunda a sexta que poderá servir de reflexão sobre o assunto que eles trazem no dia. Fique então o convite para conhecerem o nosso trabalho, as nossas ferramentas de autoconhecimento, né? E nos acompanharem lá pelo Facebook. E se desejarem um atendimento personalizado com a gente, é só entrar em contato. Foi um prazer enorme poder trazer essas palavras para vocês aqui hoje. Fiquem na luz e amor dos anjos. E até nosso próximo encontro aqui na Rádio Portal da Ascensão. Até lá!